Olá, a paz de Cristo. Vamos então começar a preparação da liturgia de amanhã. Vamos então passar as leituras. A primeira leitura deste domingo é tirada do livro de Josué, o capítulo 24. Tem uma sequência de versículos ali. O salmo é o Salmo 33, na Bíblia hebraica é o Salmo 34. A segunda leitura é tirada da carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5, aí a partir do versículo 31. E a narrativa evangélica é a conclusão do capítulo 6 do Evangelho de São João, do versículo 60 ao versículo 69, né? Então, cumprimento os que já estão aqui presentes. Estou vendo aqui o Padre Simval, o Deni, a Olívia, a Vera Lúcia, ok? Os que vão chegando aí, então. Então, vamos com tranquilidade passar uma por uma das leituras, né? Então, a primeira leitura da liturgia é do livro de Josué, o capítulo 24. É o último capítulo deste livro. O livro, né, a narrativa, tem como um personagem importante Josué. Josué é o sucessor de Moisés na guia do povo. Moisés leva até ali a iminência da entrada, né? Ele morre ali, né, na estepe de Moab, na planície, e Josué então entra na terra. O nosso texto de hoje é o que nós chamaríamos de uma renovação da aliança, ou seja, aquela aliança feita sobre o Monte Sinai. No nosso texto de hoje, Josué junta todas as tribos em Siquém, né, nesse local, um monte, e ali Josué faz a grande proposta que eu penso que está ligada ao coração da liturgia desse domingo, junto com a questão colocada por Jesus. Josué fala: quem vocês querem servir? E na fala de Jesus ecoa isso, né? Vocês também querem ir embora? Então nós vamos lá. Então vamos com tranquilidade, vamos ler então os textos, né? O que nós vamos fazer aqui é uma leitura mais atenta, e eu vou pontuando aquilo que acredito poder ajudar na compreensão destes textos. Nosso texto começa assim. Naqueles dias Josué reuniu em Siquém, já estamos dentro da terra, né, prometida, todas as tribos de Israel. Quando falamos de tribos, falamos daquelas 12, né, formadas a partir dos filhos de Jacó. Isso. E convocou anciãos, chefes, juízes, magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então, essa convocação, né, seria de todas as tribos, e como que com os seus chefes, os seus maiorais. E Josué fala ao povo a seguinte coisa, né? Nosso texto hoje ele vai retomar lá depois, já no versículo 15. Mas se nós pegarmos a narrativa do capítulo 24, Josué repassa a história, o que aconteceu desde a saída, retoma até Abraão. O nosso pai Abraão foi trazido lá da Mesopotâmia, de Ur, né, na Caldeia. Depois chegamos aqui, mas acabamos parando no Egito, né, dada a ocasião da fome. Mas de lá Deus nos tirou e com prodígios grandes, cuidando de nós, nos trouxe até aqui. Então, Josué repassa essa história. E retomando no versículo 15 da nossa liturgia hoje, diz assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, aqui Josué, o texto faz referência a essa procedência de Abraão, da onde ele veio, né, os seus deuses, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, né? Os amorreus ali, obviamente, ali em Canaã, né? Então estamos nessa terra, em Canaã. Então quem vocês querem servir? Aqueles lá da procedência do nosso pai Abraão, dos deuses de lá, os deuses locais aqui dos cananeus, né? Com seus Baal, né? Quanto a mim, diz Josué, e a minha família, nós serviremos o Senhor. Esse texto ele tem uma importância extraordinária, porque aquela aliança feita, pensemos, aquela geração toda morreu, feita através de Moisés. É como que essa aliança precisa sempre ser renovada. E penso que a liturgia de hoje, ela tem muito esse cunho, seja familiar, mas muito pessoal, né? Porque as tradições que nos levam a crer em Deus, a sermos cristãos, a sermos católicos, algum momento da vida, a gente tem que passá-la assim como se uma verificação de se isso se tornou uma convicção pessoal. Ou seja, se esta fé, ela configura a minha vida. Tá?
E a pergunta, e por isso que ele fala, ó, Josué fala, eu e minha família vamos servir o Senhor. O que o povo responde diante dessa colocação de Josué? Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir deuses estranhos. Ou seja, deuses... Porque aqui nós temos a história de Israel, tem um momento onde Israel sente que o Senhor, né, o seu Deus, né, é o seu Deus. Mas os povos têm os seus próprios deuses, né? Ao longo da história de Israel, eles vão tendo a convicção de que, no fundo, só existe o Deus verdadeiro. Os outros são ídolos, né? E no versículo 17, diz ainda o povo, por que eles vão escolher o Senhor? Porque o Senhor, que é o nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito. Então, o primeiro motivo, a libertação. Aliás, esse é o motivo fundante, né, da fé de Israel. Ser libertado do Egito. Egito que é a casa da escravidão. Então, o fato do Senhor ter nos feito livres, isso é o fundamento. A liberdade é um conceito central no cristianismo. Nós cremos também que a morte de Jesus na cruz, por nós, ela é libertadora. Então, liberdade é uma coisa que não se negocia, não deixar ninguém avançar sobre ela. Isso, a percepção de liberdade, se bem que mais do que a externa, é essa de dentro, mas também a externa. Sempre que fala de liberdade, devemos, né? Então, o primeiro aspecto é o Senhor, aquele que nos tirou da casa da escravidão. Depois, foi Ele que realizou grandes prodígios diante de nossos olhos. Esse é o motivo também. Ou seja, as maravilhas, passar o mar vermelho, a providência do maná, da água, né? As intempéries do deserto, o cuidado de Deus, né? Ou seja, foi Ele, e Ele realizou grandes prodígios. E guardou-nos, né? Guardou por todos os caminhos. Libertação, prodígios e o cuidado de Deus. Deus nos guardou dos caminhos por onde peregrinamos. E no meio de todos os povos pelos quais passamos. Israel tem a consciência de, não obstante a sua fragilidade, Deus o trouxe como em asas de águia, né? Portanto, conclui no versículo 18, também nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. É um texto maravilhoso, e como todos os textos da Escritura, eles são, ao mesmo tempo que para nós é uma janela que contemplamos uma história, né, de um povo, de pessoas que um dia renovaram a aliança, esses textos também são um espelho, né? Esse é diante desta palavra, eu e você também somos colocados diante desta questão, né? Ou seja, vocês fizeram as vossas experiências, né? Estamos já na terra da promessa, mas temos que renovar a escolha, a nossa aliança. A quem vocês querem servir? Josué fala, eu e minha família serviremos o Senhor. E vós? O nosso salmo de hoje da liturgia é o Salmo 33, na Bíblia hebraica é o Salmo 34, né? Logo o versículo 2, logo no início, diz assim, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, né? O refrão é, provai e vede quão suave é o Senhor, né? Provai e vede quão suave esse Deus cuidadoso. Chegamos à segunda leitura, né? Sempre atentos que a primeira leitura e o Evangelho, eles se casam, e a segunda leitura é um tema exortativo, né, à parte. Carta aos Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 32. Esta carta é como uma circular, digamos, de Paulo, ali para a atual região da Turquia, né, da Ásia Menor, e Paulo escreve, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Aqui já tem uma questãozinha que até, às vezes, os tradutores dificultam para a gente até entendimento do texto. O que o Paulo diz aqui não é solícitos, o verbo hipotasso é sede submissos. Ou seja, Paulo está falando, em Cristo, vocês uns devem ser submissos aos outros. Sabe por quê? Porque nesse texto depois vai falar da submissão da mulher em relação ao homem, e é um texto que, se mal entendido, faz um mal muito terrível, né? Até para as relações. Mas nós vamos fazer algumas considerações. No versículo 22, justamente diz assim, ó, as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja,
ele, o salvador do seu corpo. Vamos parar aqui por enquanto, né? Vamos fazer algumas considerações. Primeiro aspecto que temos que levar em conta quando lemos um texto na Escritura. Nunca um texto isolado, assim, sempre dentro do conjunto da Escritura. Então, antes da gente se alvorar, né, em tirar conclusões da submissão da mulher, tem que perguntar como, sobretudo o Novo Testamento, que é a última palavra que temos sobre a mulher, como ela é vista por Jesus. Isso? Em outros textos, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28, Paulo diz assim, falando, né, que todos somos filhos, né, em Cristo, né, somos filhos de Deus, e ele fala, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós interpretamos esse texto, à luz do conjunto do Novo Testamento, da atitude de Jesus com as mulheres que o seguiam, né? As mulheres eram discípulas, né? De Jesus, né? Pensam naquele caminho, não eram só os 12 que iam atrás de Jesus. Tinha um grupo de mulheres, no capítulo 8 de Lucas fala. O que conclusão nossa? É que não dá para o elemento cultural, e aqui outra questão que trazemos, não dá para abrir mão do elemento cultural na Bíblia, ok? Para todo lado tem essa cultura que é né, do judaísmo, e até bom agora nós estamos vendo essa questão aí também lá no Afeganistão, o jeito que as mulheres eram tratadas e são tratadas, né? Isso tem então um elemento cultural, mas atenção, isso é coisa do nosso pecado. Isso não é coisa da revelação. Porque a revelação fundante, o texto do Gênesis, diz que Deus criou a sua imagem, homem e mulher, ele os criou. Então, homem e mulher é a imagem e semelhança de Deus. Então, qualquer coisa que nós fazemos é fruto do nosso pecado, né? As relações entre homem e mulher, esse texto aqui, temos que pegá-lo nesse sentido mais profundo. Supondo, então, que pegássemos esse texto, né, do jeito que ele está aqui, e eu penso que deve ser levado em conta, é um texto inspirado, mas Paulo está dizendo assim, atenção, a relação do homem e da mulher é como a relação de Cristo e da igreja. Como é que é a relação de Cristo com a igreja? Como é que Cristo é a cabeça da igreja? Outra fonte de interpretações erradas do texto é quando nós aplicamos sobre os termos que estão lá o conteúdo que nós temos na cabeça, né? Jesus é cabeça não porque alguém que submete a igreja. Jesus é cabeça, como é que ele é cabeça? Dando a vida pela igreja, servindo. Estou entre vós como aquele que serve é maior. Então, a relação de cabeça, né, dentro da relação cristã, é sempre do servidor. Por isso, a relação de Cristo com a igreja deve ser a do marido com a esposa, aquele que dá a vida. Eu interpreto assim, e me acompanha o raciocínio, a partir do conjunto do Novo Testamento, podemos dizer que na relação, ao mesmo tempo, a mulher, ela é a igreja, que acolhe o dom da vida de Cristo, o marido que dá a vida, mas ao mesmo tempo ela é Cristo, onde o marido acolhe o dom da vida da esposa, né? Então, na relação, não há, porque em Cristo somos todos uma coisa só, Gálatas 3:28, né? Se isso nos permite esse princípio, né? Então, o que nós falamos do homem em relação à mulher, falamos da mulher em relação ao homem. Como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Eu diria, como a igreja é solícita por Cristo, sejam os homens solícitos em tudo pelas suas mulheres. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Eu diria, mulheres, amai vossos maridos, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O mesmo princípio vale. Como é que Cristo amou a igreja? Como é que o marido deve a mulher deve ao marido? Dando a vida. Não é assim? Quando falamos igreja, falamos nós, não é isso? Ele, Jesus, né, quis torná-la, a igreja, santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Aqui tem relação com o batismo. Agora, como é que Jesus fez esse processo de santidade da sua esposa, a igreja? Dando a vida por ela. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. É assim que o marido deve amar a sua mulher, como o seu próprio corpo. Repito, parafraseando, é assim que a mulher deve amar o seu marido, como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
Aquela que ama o seu marido, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, a mulher deixará pai e mãe, se unirá ao seu marido e serão uma só carne. Este mistério é grande. Qual mistério? Dessa união. E Paulo diz, e eu interpreto esse mistério grande que é o casamento em relação a Cristo e a igreja. A relação de Cristo e a igreja, vida dada, vida acolhida, é o que deve nortear as relações entre nós. Então vamos só para ajudar. Se tem um elemento cultural, nós temos que superá-lo com o logos, né? O logos, não da minha razão, mas do conjunto da revelação, onde há igual dignidade entre homem e mulher. E deve ser assim. Até porque, sociologicamente, quando a gente observa os casamentos, nem sempre o homem é a figura mais forte. Não é isso? Eu fui esses dias fazer um exame médico e estava sentado lá e eu via. Já eram uns senhores já, chamaram o marido, uma questão lá, eu vi que a mulher ficou atenta. A atendente fazia perguntas ao marido e a mulher respondia de cá. Mas o senhor vai vir buscar os exames ou vai ter que, ou vai entregar? Não, nós vamos buscar. Naquela relação ali, não tinha dúvida. Se pode dizer, nesse sentido sociológico, a cabeça era a mulher. Isso não deve ser um problema na relação, né? Mas só que, do ponto de vista mais profundo, com os dons que um tem, com as capacidades que tem, deveria sempre ser Cristo e a igreja, doador de vida e acolhedor de vida, né? Gastamos um pouquinho mais de tempo, porque é um texto que eu acho que carece de uma explicação, porque às vezes é mal entendido, faz um mal, né? E, aliás, isso é um jeito fundamentalista de ler a Escritura. O que é fundamentalista? Ler o texto sem o conjunto da Escritura faz, por vezes, mais males do que bem. Vamos dar um passo. Então nós vamos lá. Agora o Evangelho, João, o capítulo 6, né? Domingo passado nós celebramos a Assunção da Virgem Maria, por isso nós não lemos o texto central, digamos, do capítulo 6, é onde Jesus fala, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, né? Então quem come, e quem come não morre, comeram lá no deserto e morreram, que dá o sentido que nós interpretamos, e é bem explícito no texto, o sentido eucarístico, né? E no texto de hoje é a conclusão, né, da liturgia de hoje, é a conclusão. Muitos dos discípulos, versículo 60, de Jesus, que o escutaram, disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Que palavra dura? Pode ser pelo realismo que Jesus fala de comer a sua carne e beber o seu sangue? Tá bem, ok? Mas eu daria uma outra perspectiva. Raciocinem comigo. O Evangelho de João, ele tem muitas referências não explícitas, mas subentendidas ao Antigo Testamento. No caso aqui é explícita. João, o autor desse texto aqui, né, no discurso de Jesus, está dialogando com a questão do maná e com Moisés, e se está falando de Moisés, pode ter certeza que está falando da lei, né, está falando da Torá, da lei dada no Monte Sinai e da Torá, né? Então, atenção aqui. Se Jesus fala que eu sou o pão da vida, na interpretação judaica, o maná não é o pão da vida. Porque lembra de Deuteronômio 8:3, né? Que nem só de pão vive o ser humano, mas da palavra que sai da boca de Deus. Esse dabá que sai da boca de Deus para um judeu é a Torá. Quando Jesus diz que o pão espiritual, né, é ele mesmo, no fundo, nesse texto, se fizermos assim, Jesus está se colocando no lugar da Torá. Ou seja, a aliança consignada na Escritura, a Torá, quando falamos Torá, falamos dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então essa Torá, quando Jesus fala que eu sou o pão da vida, ou seja, não é a Torá o verdadeiro pão da vida. Esse, o verdadeiro pão da vida, sou eu, né? Jesus, ele é a Torá dos cristãos. Aqui a gente entende por que os judeus falam que essa palavra é dura. Porque para um judeu, a expectativa era sempre, mesmo que viesse o Messias, ele seria alguém que traria liberdade, mas que faria cumprir a Torá, mas sempre como, digamos, um mensageiro.
Jesus, o cristianismo, na pessoa de Jesus, ele suplanta toda a expectativa, mesmo veterotestamentária. O Antigo Testamento sinaliza um servo, sinaliza alguém nascido de uma virgem, sinaliza, né, essa figura real, sacerdotal, profeta, mas que fosse o próprio Deus a se encarnar, isso é demais. Isso é extraordinário, isso transborda a expectativa, isso é mais do que se esperava, né? Então Jesus está dizendo, onde é que é o ponto do escândalo? Onde é que está a palavra dura? É isso. Tem até um rabino Neusner, norte-americano, já falecido, que ele fala, eu seguiria Jesus, né, e aceitaria ele como Messias até o monte, até o Sermão da Montanha. Quando ele, ao ler a Torá, disseste, ouviste o que foi dito, mas eu, porém, vos digo, esse rabino Neusner diria, ali eu voltaria para trás. Por que atenção? Porque ele estaria dando a si mesmo uma autoridade acima da autoridade da Torá. E esse é um ponto importante no Evangelho de João, essa tensão entre Moisés, aliás, não só em João, o Novo Testamento todo, volta e meia, toca esse ponto. Pensa a carta aos Hebreus, né? Jesus, ou seja, o filho na casa é mais do que Moisés, que era só um servo na casa. Então, tenha atenção. Para dizer que esse é o ponto, o grande ponto do escândalo. Seja a dimensão do realismo eucarístico, tá ok? Mas também o fato de Jesus se colocar no lugar da Torá. Dizer, eu sou o pão da vida. Ou seja, aquilo que alimenta vocês não é o que foi dado através de Moisés. Então essas pessoas dizem, essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, essa atitude típica do deserto, né? A murmuração. E aqui os discípulos de Jesus. Por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? Isto o quê? Isto, o realismo eucarístico, de comeu a sua carne, bebeu o seu sangue, mas isto, o fato de Jesus de ter dito, eu sou o pão da vida, né? E não mais a Torá. E quando virdes, Jesus fala, se isso escandaliza, e quando vocês virem o Filho do Homem subindo para onde estava antes? E quando vocês se derem conta de que esse com quem vocês estão, Filho do Homem aqui ecoa Daniel 7:13, essa figura que vem de fora da história, quando vocês se derem conta disso, né? Isso. O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Carne é um conceito que em João é quase sempre positivo, né? A encarnação, Jesus fazer-se carne, diz do realismo. Mas aqui tem mais um toque paulino, né? Essa carne é a fragilidade e que a ela está ligado o maná. Está ligado, digamos, a limitação da revelação no Antigo Testamento, né? Então a carne, não adianta. É o Espírito, né? O pneuma que dá vida, né? E esse Jesus fala, as minhas palavras são cheias deste pneuma, cheio dessa zoé, cheio dessa vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Acho que essa palavra, vamos deixar ecoar nas nossas assembleias, né? Até mim e você que escutamos, vamos escutar essa palavra na liturgia. Entre vós há alguns que não creem. Porque se a gente não deixar que esta palavra nos golpeie, nos alcance, achar que isso é para algum outro, pode ser que a gente perca a chance da conversão. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Referência já à figura de Judas, né? Figura sempre com um pano ali meio escuro, assim, né? Para a gente estar atentos, né? E acrescentou, é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. É o Pai que atrai, né? O Pai que, com a sua palavra, Jesus, no Espírito, nos criou, ele nos atrai quase nos mostrando Jesus, né? Jesus mostrando a ele, a gente se sente atraído, né? A partir daquele momento, versículo 66, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Ficaram escandalizados. Por quê? Voltamos. O realismo do pão e do vinho, ou da carne para comer, né, do sangue para beber, por que não também essa coisa de quem ele acha que ele é, né? Mesmo que eles tenham visto muitas maravilhas,
Mas Jesus está chegando no momento a dizer que, ou seja, ele está se colocando no lugar central, né, no lugar da Torá. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Aqui ecoa, e eu penso que essa é a grande pegada da liturgia desse domingo, aquela mesma fala de Josué. A quem vocês querem servir? Querem ir embora? Uma palavra como essa, ela é bom, porque assim a gente vê que Jesus não adula ninguém para ficar com ele. Isso, e eu penso que a gente não deve fazer o mesmo, não é isso? O cristianismo é fato, não é uma religião de 1,99. Pega a gente muito profundamente, isso é, se a gente quiser deixar. E mesmo nós que somos pecadores, tudo de barro, todos frágeis nós, né? Todos os somos, isso. Temos nossas questões, mas isso a gente não pode, desculpa disso, para não procurar a santidade. Não pode ser desculpa nossas fraquezas, né? Quer ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, não temos qual alternativa. E é legal, assim, num momento de seriedade, de reflexão, né? Por quê? Por que continuo atrás desse Nazareno? Por que ainda continuo me definindo meus valores por ele? Se é que meus valores estão sendo definidos por ele, né? Não sei se vocês acompanharam, mas não tem muito tempo, talvez uns... por ocasião quase da quaresma, o padre, agora o cardeal, né, Catalamessa, ele teve uma fala muito profunda. Ele falou que ele percebe que na igreja as pessoas têm sido mais definidas pela questão política do que por outros motivos, outras razões mais profundas, né? E eu também me interrogo a mim, né? Por vezes eu vejo nós defendendo um candidato ou alguma coisa em nível ali político com muito mais aguerridos do que nós defenderíamos a própria igreja, né? A própria definição nossa de fé. Então a gente tem que estar, sei lá, é claro que não é secundário essa ou aquela postura política, óbvio que não, né? Porque às vezes aquilo está cheio de valores ou de antivalores, não é isso? Mas só quero que é para a gente refletir, né? Eu trago para mim, não estou colocando isso sendo moralista com vocês, trago para mim. E a resposta de Pedro, a quem iremos, Senhor, é uma convicção de ele está no centro. Tu tens palavra de vida eterna. Até diríamos assim, tu és esta vida eterna. Jesus mesmo definiu assim, eu sou a vida, né? O caminho, a verdade, a vida, eu sou a vida. Diz Pedro, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Veja, pela conclusão do texto aqui, a gente entende, tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus, em última instância, tu és Deus. Então Pedro está dizendo, mesmo diante do grande escândalo que alguns discípulos pararam de seguir, Pedro faz a sua adesão. Então, é uma palavra muito exigente, né? Penso assim, e sim, vamos acolhê-la, né? Então, nós vamos pensar aqui já alguns aspectos para fazendo a nossa síntese, né? Então, os dois pontos, essa primeira leitura, a figura de Josué, e legal que ambas as leituras estão fazendo referência à aliança. Josué está renovando a aliança do Sinai. Está colocando o povo diante, sobretudo, do primeiro mandamento. Quem vocês vão escolher como o Senhor vosso Deus? Né? Como a apresentação do primeiro mandamento é essa, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Por isso não terás outros deuses fora de mim, né? Então vocês não podem ter outros deuses. Então esse é o primeiro mandamento. E no Evangelho isso se repete diante do escândalo desses, e sendo Jesus quem é, ele não alivia, né? Também vós quereis ir embora? E a resposta de Pedro, tanto a resposta das pessoas lá, dizendo, não, foi o Senhor que nos libertou, foi ele que, os prodígios extraordinários que experimentamos, ele que cuidou de nós, ele que nos guardou, e a ele que vamos servir. Ele é o Senhor nosso Deus. E aqui a resposta de Pedro. A quem iremos, Senhor? É quase dizendo, pode ter outra alternativa, mas é vazia. Tu tens palavras de vida eterna, tu tens o logo aí, tu tens
Eu nem olhei em grego aqui qual se é rema ou logos, né? Eu nem vou ter como olhar agora que eu estou usando o celular. Mas essas palavras de vida eterna, esses debarim, né? Esse dabar, essa palavra que é criadora, que é sustentadora no ser e que dá cheia de sentido, né? Que dá sentido. Vem de onde? Jesus é a fonte. E a segunda leitura, penso que é um texto maravilhoso para falar das relações, né? Entre do esposo e da esposa, que é como Cristo e a igreja. E não tem jeito, é vida dada e vida acolhida. Também acolhemos quando o outro, né, doa a vida, né? Então é isso, é assim que deve ser amar o esposo, a sua esposa e a esposa seu esposo, como Cristo amou a igreja. Ok? Agradeço aí a atenção de vocês. Estou vendo, vamos ver aqui, repassando os que estão nos acompanhando. Aldenir, a Olívia, Leandro Dantas, nosso amigo seminarista, a Cristina, o Gilberto Nelson, a paz de Cristo, meu amigo, sobriedade e paz. Isso. Deus te abençoe, Cristina. Jair, Deus te abençoe, meu amigo. Bernadette, um abraço para você. A Luciene Scarpini, boa tarde, Deus te abençoe. A irmã Lúcia Petri, uma alegria sempre tê-la por aqui, tá, irmã Lúcia? Um abraço grande. O padre Antônio Rafael Molina Malave, um abraço, meu amigo padre. Carmen Lúcia, Maria das Graças, um abraço para você. Eudes Antônio, Deus te abençoe, meu irmão. Rose Freitas, um abraço, Rose, abraço para o Odair, de União Bandeirantes. Mas Maria das Graças, já nos vimos aqui. A Deisinete, um abraço, Deisinete. Também para o Carlos aí. Para a Sheila, o Edson, um abraço de Nova Cidade. Padre Tiago, um abraço, meu amigo. Deisinete, Júlio César, um abraço para vocês, tá? Perdoe se eu não disser o nome de todos, ok? A Rosiane, a Rosângela, a irmã Fabrícia, Deus te abençoe, minha amiga. A Márcia Medeiros, lá de Roraima, Márcia, logo ali. Marilúcia, um abraço. Luciana Lacerda, de Muriqui. Padre Francielo, um abraço, meu amigo. Maria Salete, a Cleide Torres, Frei William, um abraço aí, nossos freis muito queridos. A Graciane Pavani, lá de Guriri. A Maria Neide, União Bandeirantes também. Padre Francielo, boa tarde, meu amigo. Gustavo, seminarista lá de Guajará Mirim, um abraço, meu amigo. Ok, a Joselma, tô vendo, Olivia, Edilande. Ok, a Sandra. Um abraço, tá? Fiquem com Deus. Espero ter ajudado a vocês amanhã a participarem com mais fruto, né, da liturgia, né? Então, a grande pegada da liturgia são essas questões colocadas por Josué. Eu e minha casa serviremos o Senhor. E você? E Jesus? Querem ir embora? Ok? Não queremos ir embora. Queremos ficar com toda a fragilidade nossa, Senhor, como a gente faz aquela oração. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Fiquem com Deus. Seja louvado Jesus sempre, tá?